Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para a OAB segunda fase. Estamos na nossa 12ª aula e hoje nós trataremos de mais uma garantia constitucional, mais um remédio conhecido habeas data. Primeira observação em relação ao habeas data, é bom que saibam que ele caiu apenas uma vez na prova da segunda fase da OAB em Direito Constitucional, tá? E já faz bastante tempo, foi lá no terceiro exame de 2010. Então já faz bastante tempo que ele caiu como peça prático-profissional. Mas ele também já apareceu nas questões subjetivas, né, como forma também de pontuação na segunda fase, porque nós sabemos que tem a peça e nós temos ainda as 4 questões subjetivas. Ele já apareceu. O que nós vamos fazer? Vamos destinar esta aula de hoje, não vamos aprofundar e nem utilizar muitas aulas para tratar desse remédio, tendo em vista a sua baixa incidência na prova da OAB, mas, de qualquer forma, nós temos que ver, né? Temos que conhecer, né, qual o cabimento, quem são os legitimados, qual é a competência, como elaborar a peça prático-profissional, qual é a lei regulamentadora, tá? Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Sempre lembrando que não é um remédio que você vai dar tanto destaque como, por exemplo, o mandado de segurança, que já caiu diversas vezes. Aliás, é uma das peças mais cobradas, né, da OAB, como hoje também nós temos a ação direta de inconstitucionalidade também cobrada, né, reiteradas vezes, a ação popular. Então, fiquem atentos aí, claro, para aprender mais essas peças que caem mais. Mas outro detalhe é que o mandado de segurança, sabendo fazê-lo de forma bem feita, ele vai servir, né, como estrutura, como base para as outras garantias constitucionais, como nós já conversamos sobre isso, tá? De qualquer forma, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso habeas data, né? Então, coloquei lá na tela o nosso primeiro slide. Deixei essa parte de introdução para lembrar vocês que o habeas data, né, ele veio como uma resposta ao período de ditadura militar. Temos que lembrar que naquela época, várias informações, né, havia sido criado, inclusive, um serviço de armazenamento e informação, né, sobre os cidadãos, aquele chamado Serviço Nacional de Informação, criado pela Lei 4341 de 64, né? Então, havia muito abuso por parte de quem estava, né, praticando aí a ditadura militar, e esse uso abusivo de registro de dados pessoais coletados aí por meios fraudulentos, por meios ilícitos, a introdução, volte para mim, também de dados como raça, opinião política ideológica, né, filiação partidária ou não, esses conhecidos dados sensíveis também vinham sendo objeto de abuso por parte daqueles, né, dos militares na época. Então, esse remédio ele veio para isso, para combater esses abusos, né, ocorridos lá na ditadura militar. E hoje é um remédio pouco utilizado na prática, porque existem outros instrumentos também que tenham uma finalidade, né, específica aí, que também dá para ser utilizado para obter essas informações. Mas ele tem basicamente essa ideia de proteger a liberdade de informação de natureza personalíssima, tá? Esse é o grande detalhe do habeas data, porque não é qualquer informação, tá? É a informação relacionada à pessoa do impetrante, porque ele tem esta característica de ser aí uma ação personalíssima, tá bom? Não cabe, por exemplo, para informação de terceiros. Não, ele não tem esta finalidade, tá? Qual é a previsão constitucional, professora? Na tela de novo, ó. O artigo 5º, inciso 72, é quem faz menção de natureza constitucional aí, ao habeas data. Já a norma infraconstitucional, aquela lei que regulamenta este remédio, é a Lei 9507 de 97, tá certo? É a lei que regulamentou o habeas data, que se cair na prova, vocês vão ter que utilizar esta lei, tá? Tem a ver com informações relativas à pessoa do impetrante, tá? Informações relativas à pessoa do impetrante
E quando falamos isso, volte para mim, nós já excluímos aquela ideia de informação de terceiros, tá? Mas toma cuidado porque tem um detalhe aí importante, tá? Essa ação, é uma ação personalíssima, nós vimos isso, essa é a regra. Mas há exceção. Por exemplo, o herdeiro daquele sujeito que faleceu, obviamente, e aí tem dados sobre o falecido, né? Dados equivocados, dispostos num banco de dados de caráter público, dados que precisam ser retificados. Então, são dados, né? Então, o herdeiro, ele vai poder impetrar, tá? Mas, num primeiro momento, saibam que é a única exceção e que, em regra, é uma ação personalíssima, tá bom? O que mais que nós vamos lembrar aí na tela? Ó, vamos ler, então, o artigo constitucional que trata do habeas data. E ele diz o seguinte: conceder-se-á habeas data sempre que, olha lá, conceder-se-á habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Informações essas que devem constar de um banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, volte aqui para mim para eu explicar um pouquinho. O que é isso? Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, você sabe que existe um banco de dados que armazena, tanto pode ser um banco público quanto um banco privado. Nós vamos ver daqui a pouco que o que interessa para nós aqui é a natureza da informação. E aí, a própria lei do habeas data que define isso. O que é uma informação pública? Ela vai lá e define, aquela que pode ser repassada a terceiros quando solicitada. Então, nós vamos dar um exemplo aí. O seu nome, por exemplo, negativado lá no Serviço de Proteção ao Crédito. É uma informação de caráter público. Porque quando você vai lá fazendo um crediário, querer parcelar uma conta, enfim, a empresa ela tem acesso a esse banco de dados para obter a informação se você é um bom pagador, se você é um mau pagador. Inclusive, nós sabemos hoje que tem aí o serviço, do mesmo modo que tem o nome negativado, né? Tem lá o banco de dados dos bons pagadores. Também existe isso hoje no nosso ordenamento jurídico, né? Que é importante também, não apenas o devedor, tá? O detalhe aqui é que você quer ter acesso a essas informações. Veja, informações sobre a sua pessoa, tá? Informação constante desses bancos, mas é de natureza personalíssima. Também serve para corrigir, para retificar os dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, volte para mim. Essa segunda possibilidade do habeas data para correção de dados, para retificação, ela também é permitida constitucionalmente. Vocês vão ver pela lei do habeas data que há, inclusive, um prazo maior para que a administração pública promova essa retificação, né? Do que apenas para que ela apresente, para que ela dê conhecimento a essas informações. Se nós pararmos no texto constitucional, nós vamos nos deparar apenas com essas duas hipóteses: conhecimento das informações, tá? Acesso a essas informações sobre a sua pessoa e correção, retificação dessas informações. A primeira você nem sabe o que consta, na segunda você sabe o que consta do banco de dados sobre a sua pessoa, mas você sabe que está errado e quer, portanto, corrigi-la. Agora tem um detalhe: se pararmos na Constituição, ficaríamos com essas duas hipóteses. Mas a lei do habeas data, ela ampliou as possibilidades, né? E isso já foi declarado constitucional, sim. Por quê? Porque, veja, o habeas data está no rol de direitos e garantias fundamentais. Rol, né, dessas garantias que você sabe que são previstas lá no rol de cláusulas pétreas, no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Ela coloca lá como cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais, coloca lá. Portanto, sequer por emenda constitucional, poderíamos suprimir, né, essas informações, poderíamos aí tirar uma possibilidade da impetração do habeas data. Não.
Mas será que eu posso ampliar? Posso ampliar. E a lei do habeas data, ela ampliou, trazendo aí uma terceira hipótese de possibilidade da impetração do remédio, tá? Que é para complementar as informações, para anotar. Então, imaginemos que você fez um acordo judicial, você devo, não nego, mas estou pagando. Fiz um acordo, fiz uma transação e eu tenho comprovante disso, já inclusive paguei algumas parcelas. Então, nesta hipótese, em que há aí uma complementação, é possível a utilização da própria lei do habeas data, que ela traz esta possibilidade. Maravilha até aqui? O que mais? Olha lá na tela. Esse negócio de caráter público, essa expressão caráter público, como eu falei, ela é definida lá pelo artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9507 de 97. É ela quem define aí essa ideia de caráter público, dizendo que considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, tá? Então, tem duas situações aí. Volte para mim, né? A primeira é a ideia de que a informação pode ser repassada a terceiros quando solicitada, né? O seu nome negativado, ele não vai ficar, né, num quadro, não. Ele vai ficar num banco de dados, no serviço de proteção ao crédito, e o comerciante lá, a pessoa que tem a sua empresa, ela vai ter acesso para saber se interessa para ela ou não fazer um acordo com você e financiar, em parcelar, enfim. Ela tem acesso porque ela liga e consegue essas informações. Mas, eventualmente, não é colocado assim uma lista, até como situação vexatória, claro que não, tá? Mas também aquelas informações que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, você sabe que, infelizmente, nós somos bombardeados, né, com serviços de mala direta, essas coisas. Mas imaginemos que você vá numa empresa fazer um cadastro para obter aí uma entrevista de emprego. Nesse momento, você dá para aquele local todas as informações, né, relativas à sua pessoa, porque você está interessado no emprego. E até que você seja aprovado, você faz tudo lá pela empresa, passando os dados que ela pergunta, enfim, pede, né, preenchendo todos os dados. Mas imaginemos que ao final você não seja selecionado para trabalhar naquele local. Veja, aquelas informações, elas são de uso privativo daquele órgão, né? Então não é uma informação de caráter público, né? Então não é uma informação a ser repassada a terceiros, é de uso privativo, né, do órgão ou da entidade produtora ou depositária das informações, tá? Qual que é a ideia que está por trás aí do habeas data? Qual que é o objetivo do habeas data? Coloquei aí para vocês, olha lá. O objetivo é a tutela do acesso ou da retificação de informações relativas à pessoa do impetrante. E aqui nós podemos, obviamente, né, acrescentar a tutela do acesso, da retificação e da complementação. Complementação. Opa, complementação. Complementação, tá? Passei aqui do lado, porque ali mais pra frente ele não tá escrevendo. Volte para mim. Complementação da onde, professora? Como eu comentei, a lei do habeas data trouxe essa terceira possibilidade. Tá certo? Outro detalhe importante, cuidado, né? Para não fazer confusão sobre o habeas data e o direito à informação no seu aspecto geral. Por quê? Porque há previsão constitucional desse direito à informação no seu aspecto geral e dessas informações de caráter personalíssimo que comportam aí a impetração de habeas data, tá bom? São coisas aí que a gente vê de forma separada. Então, olha na tela. A questão do direito à informação, em aspecto geral, vocês vão encontrar
né? Lá no artigo 5º, inciso 33, conforme eu coloquei aí. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, não sobre a sua pessoa especificamente, ou de interesse coletivo ou geral, e aqui até de terceiros, que serão prestadas no prazo da lei. Nós temos aqui a Lei de Acesso à Informação, tá? Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Volte para mim. Esse artigo, ele traz o direito à informação no seu aspecto geral. Ele não está falando especificamente dessa ideia de informações de caráter personalíssimo. Tanto é assim que, por exemplo, se houver recusa na obtenção de uma informação de caráter geral, uma informação de terceiros, né? O remédio cabível não será o habeas data. O remédio vai ser, obviamente, desde comprovado aí o direito líquido e certo, tá? Àquelas informações, ao recebimento daquelas informações, o mandado de segurança. Então, cuidado, tá? Se for a negativa relacionada ao direito de certidão, ou se for a negativa relacionada à informação de terceiros, o remédio correto será o mandado de segurança, não o habeas data, tá? Ótimo. Então, vamos avançar mais um pouquinho, ó. Recusa, coloquei aí, pode pôr na tela? Recusa no fornecimento de informações de terceiros ou de direito de certidão, de certidões, né, o remédio cabível, é o mandado de segurança. Um detalhezinho bem importante, súmula 2 do STJ, né, súmula 2, diz o seguinte, que não cabe habeas data, na hipótese da letra A, né, que é essa aqui, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, não cabe, então, se não houve recusa de informações por parte da autoridade. O que é isso, professor? Você pode explicar para nós melhor o que é isso daí? Isso daí não é uma situação que viola o tal, vamos colocar aqui na tela para vocês, do princípio da inafastabilidade da jurisdição? Será que isso aqui não viola este princípio? O que vocês acham, né? Viola ou não viola esse princípio da inafastabilidade? Volte para mim. Há exceção. Toda regra no direito tem a sua exceção. Então, há hipóteses aí que o próprio Constituinte, né, e até a jurisprudência, em que exige, sim, a tentativa na via administrativa. E aqui é uma hipótese, essa súmula já foi, né, declarada constitucional, tá tudo ok. Não cabe esse habeas data se o sujeito não obtiver aí a prova, né, de que tentou primeiro obter aquela informação na via administrativa. E esta súmula, lá no artigo 8º, parágrafo único da lei, nós vemos, conseguimos extrair que ela também exige isso. Olha lá o que diz o artigo 8º, parágrafo único aí da nossa lei. Olha lá, né? Ele diz que a petição inicial deverá ser instruída com a prova. A prova do quê, professora? Da recusa ao acesso às informações, ou o decurso de mais de 10 dias sem a decisão. Ou, se for retificação agora, da recusa em fazer a retificação, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Se for anotação ou complementação, a prova da recusa em fazer a tal da complementação, ou, né, o decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, volte para mim. A lei do habeas data e a súmula 2 do STJ, né, deixam claro que deve ser colocado isso como prova, essa negativa. Obviamente,
Óbvio, né? Que você vai obter aí o acesso à informação no órgão público, possivelmente ele não vá, né, dar um papel escrito, olha, eu não vou dar essa informação. Então, é mais fácil de juntar, né, o protocolo de que você deu entrada pedindo a informação e o decurso do prazo se expirou, sem a manifestação da administração pública, tá? Mas é necessário, portanto, essa ideia administrativa para depois poder entrar com o habeas data sob pena aí, gente, de carência da ação, tá? Outro detalhe que eu gosto sempre de deixar claro é que o impetrante aqui, no caso do habeas data, ele, como é uma ação personalíssima, né, gente, ele precisa aí demonstrar, né, que as informações têm a ver, né, que são de caráter pessoal, que tem a ver com a sua pessoa, e vai demonstrar também o interesse de agir por meio destas comprovações, né, de que, de fato, tentou aí na via administrativa, mas não obteve uma resposta frutífera, não foi suficiente, e, portanto, ele vai poder impetrar aí o nosso habeas data. Tá certo? Tranquilo até aqui? Volta lá para a tela para eu lembrá-los. Dois detalhes importantes aí. O primeiro diz respeito aqui aos prazos, tá? Vejam que no acesso à informação, vou mudar a cor aqui, no acesso, né, à informação, o prazo é menor, tá? 10 dias. Já em relação à retificação e à anotação, o prazo é maior, 15 dias, tá? 15 dias, que é o tempo que a administração pública tem para resolver. Por que essa diferença? Volte para mim. No acesso à administração, no acesso à informação, o órgão, né, ou a administração pública, se for um banco aí privado, público, né, ou até mesmo um ente privado, veja, não tem que fazer nada, apenas dar conhecimento, apenas mostrar a informação. Então não há nenhuma atuação por parte do detentor daquelas informações, por isso o prazo é menor, se justifica. Em relação à correção, à retificação e à própria complementação, vejam que a administração pública ou o órgão privado, o órgão competente aí que armazena a informação, terá de fazer algo e, portanto, o prazo é maior. Talvez esta sugestão facilite até para a memorização do prazo. Embora, né, nós já estamos, graças a Deus, na segunda fase, né? A primeira fase da OAB já ficou para trás. Nós estamos na segunda fase e, portanto, o VADMEC, toda a legislação, né, vai conosco para a prova, né, vai ser levada para a prova e, portanto, é fácil encontrar a resposta no próprio texto legal. Tá certo? Mas é bom que eu deixe aqui essa informação para você lembrar lá, acesso não vai fazer nada, tá ok, 10 dias. Retificar e anotar, precisa fazer 15 dias, tá bom? Essas informações também são importantes, né, para aqueles que ainda não estão nesta fase, porque o habeas data na primeira fase, né, diferente do que ocorre na segunda fase, que nós estamos vendo agora, que a incidência desse remédio é baixa, na primeira fase, ao contrário, ele tem incidência alta, tá? Ele é recorrente na primeira fase. Ele, né, junto com a ação popular, junto com o mandado de junção, são os 3 remédios prediletos aí do examinador. E o mandado de junção passou a ser só a partir de 2016, depois que sobreveio a lei regulamentadora. Porque antes disso, nós víamos só a questão de habeas data e ação popular, habeas data e ação popular. Tá? Agora, por conta da lei, né, desde 2016, também tem sido perguntadas questões relacionadas ao mandado de injunção, tá? Que nós vimos em 2 aulas, tanto o mandado de injunção individual quanto o coletivo. Também não é uma peça recorrente, não, tá? Caiu o mandado de injunção coletivo uma vez, também não é, mas por conta da lei ser recente, é possível sim que ele caia, ele tem talvez até mais chance do que o habeas data. Mas nós precisamos aprender todos, né? Segunda fase não dá para brincar, precisamos aprender todos os remédios para que, se cair na peça, se cair, né, vocês tenham condição de acertar e de serem aprovados, tá? Volta lá para a tela mais um pouquinho. O que eu preciso lembrar para vocês agora, com vocês, né? Preciso lembrar sobre a competência ou a legitimidade primeiro. Ó, quem será que pode, né, impetrar este remédio?
de quem é a legitimidade ativa. Quem poderá ser, portanto, impetrante. Impetrante, tá? Aquele que impetra o remédio. E quem poderá ser o impetrado? Impetrado. Aquele, né? Contra quem? Bom, o impetrante, a legitimidade ativa será daquele que pretende ter o acesso ou que pretende corrigir, né, retificar ou complementar aquelas informações, reitero, relativas à sua pessoa, tá? Informações essas que constarão de um banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pode voltar aqui para mim explicar um pouco, pode voltar para mim, para que nós possamos conversar um pouco sobre esse assunto. Pode voltar. Isso. Então, acesso, né, bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, já falei. O que importa é a natureza jurídica do banco de dados, tá certo? Não quem armazena, tá certo? Porque pode ser uma pessoa privada. A informação é aquela que tem que ter o caráter público, ou seja, pode ser repassada a terceiros, e nós já vimos a definição no próprio parágrafo único do artigo 1º da lei que regulamenta o habeas data. Então, havendo dúvidas sobre o caráter público da informação, abra a Lei 9507 de 97, a lei que regulamenta o habeas data, e já veja logo no início, parágrafo único do artigo 1º, para ver se aquela informação se enquadra naquilo que o artigo define como caráter público, tá bom? Isso é importante. Você sabe que para esse critério de identificação da peça, o examinador ele se vale de muitas palavras, a terminologia, né? E muitas palavras que são colocadas no problema, elas são extraídas da própria lei. Então, veja, se ele quer que você impetre um habeas data, possivelmente ele pegou a lei do habeas data e separou algumas palavrinhas que constam da própria lei do habeas data ou do artigo constitucional que regulamenta o habeas data e inseriu no problema. Muitas vezes de forma escondida, para que haja dificuldade no momento de identificar a peça prático-profissional. Mas as dicas, quando nós conseguimos extrair as ideias principais, né, grifar aquelas palavras, vocês podem ver que são palavras, né, do texto legal ou constitucional que regulamenta aquela garantia constitucional. Né? Então, eu quero saber se a informação tem caráter público. Tá bom, leia lá na lei. Veja se o problema tem alguma parte que está semelhante àquilo que está descrito na lei. Entenderam? É importante. Às vezes está com dúvida, né? Em 2 ou mais peças, abra a lei relacionada àquelas peças. Eu estou com dúvida, professora, se é ação civil pública, se é o mandado de segurança coletiva. Abram as leis, né? Olhem o problema, não tenham problema, não tenham essa preguiça de manusear. E, aliás, façam isso agora, né? No momento do treino. Não no momento, né, de que efetivamente já tem a prova ali e não dá mais para ter dúvida, né, quanto à peça. Mas em casa, agora, no momento da elaboração, vocês precisam fazer esse trabalho, tá? Com bastante dedicação. Mas vamos lá para o nosso próximo, no nosso slide sobre a legitimidade, que é o que nós estamos conversando agora. Então, a legitimidade ativa, né, será daquele, como eu falei, que pretende ter acesso a essas informações. Esse alguém pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, tá? Volte aqui para mim. A pessoa jurídica, ela também tem um nome a zelar. Ela tem informações relacionadas à sua pessoa. Portanto, ela pode ser legitimada ativa, né, até mesmo paciente, beneficiária desse remédio, tá? Porque ela tem informações sobre a sua pessoa para serem questionadas, para serem perguntadas, para que ela tenha acesso, para que ela corrija, para que ela complemente, tá? Então, volta lá. A exceção coloquei para vocês, né? Herdeiros do decujus com a finalidade de corrigir dados relacionados ao falecido, tá? Então, essa é uma exceção do caráter personalíssimo do habeas data. Bom, e quem vai ser o impetrado? Quem vai figurar no polo passivo, tá?
No polo passivo, olha lá, o habeas data, ele deverá ser impetrado em face da entidade, tá? Governamental ou que armazene a informação de caráter público. Volte para mim. A entidade governamental que armazene essa informação ou uma entidade privada que armazene a informação de caráter público, tá? Eu separei, embora a governamental também vá armazenar essa informação, eu estou dizendo, né, separando que pode ser também um ente privado, por isso essa separação, tá? Então, ou a entidade governamental que possui a informação, ou aquela privada que armazena a informação, que possui em seu banco de dados, né, as informações que dizem respeito especificamente ao impetrante. Tá certo? Tá bom, professora. E quanto à competência? Professora, eu estudei bastante competência quando eu estava estudando o mandado de segurança. Posso usar aqui a competência de lá? Sim, certamente, porque a competência é semelhante aí à do mandado de segurança. Então, ela leva em conta o quê? A autoridade impetrada, né? Contra quem nós estamos impetrando. E que vai ter muita relação com o banco de dados aí, com a natureza, né, desse banco, tá? Então, em face daquele que está sendo. E aí pode ser, né? Competência originária do STF, competência recursal também no STF, competência do STJ, tribunais regionais federais, juízes federais. Separei já, para poder, né, facilitar aí o estudo de vocês, os artigos dessas competências. E aí vocês vão ver que certamente eles já devem estar grifados no seu vademecum. Por quê? Porque se você já estudou as aulas anteriores, e aí, como eu falei da competência no mandado de segurança, e que há semelhança aqui em relação ao habeas data, você já tem isso aí previamente grifado no seu vademecum. Mas temos que olhar de novo. Então, na tela, olha lá. Será competência originária do STF, ou seja, começa o remédio lá no STF, na hipótese do artigo 102, inciso 1º, a linha D, tá? Que também vem reproduzida na lei do habeas data, no artigo 20, inciso 1º, a linha A, da 9507 de 97. Já vamos ver esses artigos individualmente. Será a hipótese aí do STF agora em recurso ordinário, na hipótese do 102, inciso 2º, a linha A, competência do STJ lá no 105, 1B, do TRF, tá? Tem a competência do 108, inciso 1º, a linha C, e a competência também recursal no 108, inciso 2º. Juízes federais, 109, inciso 8º, Justiça Eleitoral, 121, parágrafo 4º, inciso 5º, e a competência também no âmbito dos tribunais estaduais e juízes estaduais. Sabemos que as constituições estaduais que tratam disso, né, que aqui tem muito a ver com aquela história de simetria. Justiça do Trabalho, também temos hipótese trazida pela emenda 45 de 2004, e tem possibilidade de recurso especial também no STJ, tá? Vamos avançar então. No STF, diz o artigo 102, agora de competência originária, tá? Diz o artigo 102, inciso 1º, a linha D, que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, ou seja, o processo já começa lá no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança, vejam por que nós aprendemos, porque ele também está aqui, e o habeas data. Deixei em negrito que a gente vai utilizar agora, né? Quando tratamos, volte para mim, quando tratamos do mandado de segurança, eu dei ênfase ao mandado de segurança. Agora, como estamos falando do mesmo artigo, mas dando ênfase ao habeas data, eu deixei, né, em negrito a parte que de fato nos interessa neste momento, tá? Até porque você não vai precisar copiar o artigo todo, né? Muitas vezes, quanto à competência, vai apenas fazer menção ao artigo, porque vai lá aparecer no endereçamento para pontuar, tá? E aí no fundamento, tá bom? Se você tiver também um ícone lá falando da competência. Então, quando que será competência do STF de forma originária? O habeas data
começa já no STF. Quando? Olha lá. Contra atos do presidente da República, atos das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Que mais? Atos, tá? Do Tribunal de Contas da União, o TCU, atos do Procurador-Geral da República e atos do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, volte para mim. Aqui não tem diferença alguma em relação ao mandado de segurança. Então, aprendeu a competência originária do STF para impetrar o mandado de segurança, significa que aprendeu também a competência originária do STF para impetrar o habeas data. Tá certo? Ótimo. Esta mesma competência, ela é reproduzida na lei do habeas data. Precisaria? Não, porque essa definição nos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, né, ela é definida taxativamente pelo texto constitucional. Nem haveria necessidade, mas né, o texto da lei reproduziu, e aí você pode fazer menção, sim, também ao artigo 20, inciso 1º, a linha A, da 9507 de 97, que é a lei que regulamenta o habeas data. Nós tivemos, né, essa única vez, né, que caiu o habeas data, e em algumas questões, ele pontuou, né, para quem colocou também o artigo 20, inciso 1º da lei. Tudo bem? Olha lá, inciso 1º, a linha A. O julgamento do habeas data, olha lá, compete originariamente, ou seja, reproduzir o texto, né, que começa já direto no Supremo, originariamente no STF, contra atos praticados pelo presidente da República, mesas da Câmara, do Senado, Tribunal de Contas da União, os mesmos, hein? Procurador-Geral da República e do próprio STF. Posso colocar a lei também, professora? Deve colocar, tá? Agora, esta próxima tela diz respeito à competência recursal aí. Nós estamos falando agora de recurso ordinário constitucional, o tal do ROC, né? Recurso ordinário. Quando que vai caber ROC por STF de decisões advindas aí de habeas data? Olha lá. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2º, julgar em recurso ordinário, vamos focar só no que interessa, o habeas data decididos os habeas datas decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Única instância pelos tribunais superiores, volte para mim, quando a gente diz decididos em única instância pelos tribunais superiores, nós estamos dizendo que começou lá no Tribunal Superior, né? E foi decidido apenas lá e de forma negativa, porque denegatória a decisão. É só aí que cabe, tá? Se o Tribunal Superior concedeu a ordem, não cabe. O que cabe é, começou de competência originária de um Tribunal Superior, qualquer que seja, mas lá foi denegada o remédio, a ordem do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data e do mandado de junção. Tudo bem, tá tudo aqui. São os mesmos, vai aprender a mesma competência para todos esses remédios, né? Exceto a ação popular, que nós vamos ver em aula específica, que é uma outra história. Mas em relação aos demais, né? As demais garantias constitucionais, nós vimos aqui que todas têm essa mesma competência aqui na parte de recurso ordinário. Tudo bem? Denegatória, hein? Decididos em única instância pelos tribunais superiores, ser denegatória a decisão. Professora, também é possível no STJ? Olha na tela. Artigo 105 agora, inciso 1º, a linha B, de Bruna. Compete ao STJ processar e julgar, originariamente. Agora, mais uma vez, volte para mim. Nós estamos falando de uma hipótese de habeas data que já começa no STJ. Quando? Olha lá. Quando o ato que nós estamos impugnando tiver sido praticado por quem? Por um ministro de Estado, por os comandantes, né, da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica, ou do próprio STJ.
Então, volte para mim. Se o STJ aqui denegar a ordem, veja, aqui é um remédio que começou no STJ, competência originária de um tribunal superior, qual seja Superior Tribunal de Justiça, STJ. Se o STJ denegar, cabe alguma coisa? Cabe. Olha lá, cabe na hipótese anterior. Recurso ordinário constitucional ao STF, tá? Também não precisam ficar apavorados, porque nós teremos aula de recursos, tá certo? E essas competências, obviamente, as competências recursais, elas serão reproduzidas nas aulas que nós tratarmos dos recursos, tá? Como é um recurso que tem relação com o remédio, eu resolvi colocar também na aula de remédios. Mas saibam disso, que as competências recursais nós falaremos ao tratarmos dos recursos. Joia? TRF, na tela lá, ó. É competência aí do TRF, compete, né, processar e julgar, originariamente, o habeas data contra ato do próprio tribunal, tá? Ou de juiz federal, também é competência aí do TRF, tá? Também é lá agora, em recurso, ó, em grau de recurso, as decisões, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Volte para mim, vocês sabem que, né, que os juízes estaduais, eles podem fazer às vezes, né, vamos supor que naquela comarca não tenha, né, vara federal, então o juiz estadual faz às vezes, mas o recurso, né, é para o Tribunal Regional Federal da respectiva seção, da respectiva região, tudo bem? Justiça Federal, olha comigo na tela. O 109, agora inciso 8º do texto constitucional, ele diz que aos juízes federais compete processar e julgar o habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados da competência dos tribunais federais. Justiça do Trabalho, olha lá, julgar habeas data quanto ato questionário envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, aquela competência acrescentada pela emenda 45 de 2004, tá? Na esfera municipal, né, é possível que as constituições estaduais atribuam foro por prerrogativa, né? E aí será possível também o julgamento, tá? Por meio desse foro específico. E os endereçamentos, professora? Como que ficam os endereçamentos? Ó, STF, Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. STJ, professor, igualzinho. Ministro, Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Ah, se for o juiz eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, também igual. Excelentíssimo Senhor Ministro, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tá lá a competência, o artigo, ó. Quando das decisões dos tribunais regionais federais, de acordo com 121, parágrafo 4º, inciso 5º, caberá recurso quando essas decisões dos TREs denegarem, ó, os mesmos remédios, inclusive o habeas data, tá? Aí, outros modelos, né, de endereçamentos, Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da tal região, se estivermos tratando de um Tribunal Regional Federal, volte para mim, né, essas informações, elas vão constar, né, do problema, porque vai depender do órgão que praticou, que pode ser um órgão federal, tá? De competência da Justiça Federal, tudo bem? Volta lá. Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Vara Federal da Seção Judiciária de tal região. Também no Tribunal de âmbito estadual, Tribunal de Justiça, tá? Juiz aí da Vara Civil também. Enfim, todos, né? Juiz eleitoral, se for alguma coisa específica para lá, tá bom? E juiz do trabalho também. Coloquei, volte para mim. Vai ser difícil, né? Perguntar sobre. Mas eu coloquei todos os modelos aí possíveis de uma impetração de habeas data. Claro que para definir, para fazer o endereçamento, certamente primeiro, né, deve ser definida a competência. Você tem que descobrir para quem que vai este habeas data, de acordo com as competências traçadas no próprio texto constitucional,
tá? Para poder fazer esse endereçamento respectivo. Mas não adianta também definir a competência e não saber fazer o endereçamento. Por isso que eu coloco, né, todos os modelinhos aí para vocês, para que não se percam no momento da elaboração da peça prático-profissional. Ok? Bom, feitas essas primeiras colocações sobre este remédio, nós precisamos agora verificar qual é o procedimento, o trâmite trazida pela lei do habeas data, porque de acordo com o passo a passo, com o trâmite, nós conseguimos começar a construir a peça, inclusive lembrar do que nós precisamos pedir, né, no habeas data. Os pedidos têm muito a ver com esse trâmite, com essa relação, né, como que funciona o andamento, né, se alguém vai ser ouvido, né, Ministério Público vai ser, que momento, né, prestar informação, será que a autoridade coatora, a pessoa, né, impetrada precisa ser ouvido? Sim, né, e nos momentos, e aí tudo isso será reproduzido depois na parte dos pedidos, tá certo? Mas, né, como nós já chegamos aí nesse momento de passar para esse próximo bloco do trâmite e depois da elaboração, né, resolução primeiro de questões sobre o habeas data e depois uma peça prático-profissional, eu vou parar por aqui para nós fazermos aquele breve intervalo, tá? E daqui a pouco a gente volta com muito mais direito constitucional. Espero você. Até já!
Olá, meus queridos alunos, de volta com direito constitucional para a segunda fase da UAB. Estamos tratando do habeas data e vamos continuar com a análise desse remédio. Falei agora há pouco para vocês, né, que o habeas data ele tem aí a necessidade desse trâmite administrativo, de primeiro tentar o impetrante tentar obter as informações na via administrativa, tá? E isso não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque a própria Constituição ela traz algumas exceções, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na justiça desportiva, que é aí uma justiça administrativa, né? É preciso primeiro esgotar lá a tentativa na via administrativa da justiça desportiva para depois entrar para discutir aquela questão, porque a parte do esporte, né, tem todo o conhecimento específico que a justiça desportiva tem, muito maior do que o Poder Judiciário normal, tá? Mas primeiro, então, tem que tentar lá. Então, a própria Constituição é quem autoriza isso, algumas exceções. Então, não há violação. Essa fase administrativa, que eu já falei, corroborada pela súmula 2 da CJ, né, que exige que se tente primeiro obter a informação na via administrativa, também vem regulamentada no artigo 2º da lei, né? Olha lá na tela. O requerimento, agora essa fase administrativa, tá? Para que conheçam. Nós não vamos nos valer muito dela se for uma peça de habeas data, porque essa é a fase administrativa, mas é preciso que vocês conheçam. Então, a própria lei, no seu artigo 2º, ela começa a tratar desta fase administrativa. Ela diz o seguinte, ó, que o requerimento dele deve ser apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas, tá? Depois a gente vai comentar que esse artigo 3º da própria lei, né, o seguinte, que ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Se for verificada a inexatidão de qualquer dado, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá requerer a sua retificação. Isso no âmbito administrativo. Feita a retificação e no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro dará ciência ao interessado, tá? E o parágrafo 2º diz que ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Então, volte para mim. Aqui nós trouxemos essa fase administrativa apenas para que conheçam, porque ela antecede a fase da impetração do habeas data em si, tendo em vista que o habeas data ele exige essa tentativa na via administrativa. Mas provavelmente, como você está fazendo uma prova para advogado, né, e se cair esse remédio que eu já falei, é um remédio pouco recorrente na sua prova da OAB, mas se ele for objeto de questionamento, certamente vai ter relação com esta fase agora, a fase judicial, tá? Do remédio impetrado na esfera judicial. O detalhe é que a lei do habeas data, presta atenção, ela fala, né, que a ação de habeas data é gratuita e o procedimento administrativo que a antecede também, tá? Então não pode ter custos aí, é gratuito tanto a ação de habeas data quanto o procedimento administrativo que antecede esta impetração. Tá legal? Bem, a fase judicial, lá na tela, ó, a fase judicial. Como qualquer outro, né, remédio, nós vamos falar de petição inicial. É um remédio. E que, portanto, os requisitos lá do 319, e isso a lei do habeas data, ela é expressa em fazer menção ao CPC. A única coisa, Volte, que nós fizemos a adaptação aqui é o artigo correto. Porque como a lei é antes do novo Código de Processo Civil, ela faz menção aos artigos antigos, do Código Civil antigo. Então, nós só fizemos esse ajuste, né? Em vez de deixar aqui o artigo antigo do CPC. Nós vamos falar do 319, que é o atual, que cuida dos requisitos da inicial. Então, volte aí,
para mim, aqui na tela, né, como qualquer outro remédio, a peça, né, o juízo a quem é dirigida, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável ou não, profissão, número do RG, CPF, tá? Ou cadastro nacional da pessoa jurídica, endereço eletrônico, e-mail, tá? Super importante isso. Colocar aqui o pedido do e-mail, domicílio e residência do autor e do réu, aqui impetrante e impetrado, tá? Fato e fundamentos jurídicos do pedido, pedido com suas especificações, valor da causa, nós vamos ter que colocar ainda que para fins procedimentais, as provas que o autor pretende demonstrar, a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação, isso nas questões mais específicas, né? Bom, além disso, volte aqui para mim. Como nós estamos, né, falando de um habeas data que exige primeiro essa tentativa na via administrativa aí para retificar, né, essas informações. Então, e o artigo 8º da lei diz que a inicial vai ser instruída, né, com a prova da recusa ou, né, a prova do indeferimento, enfim, nós vamos ter que colocar isso, tá? Artigo 8º da lei. Então, recapitulando o artigo 8º, que nós já falamos dele, mas trouxemos novamente agora no momento dessas peculiaridades. Então, olha na tela ele aí, ó. De novo, né? A inicial ela vai ser instruída com prova. Qual prova? Prova de que ele recusou dar o acesso ou você protocolou o pedido e já se passou mais de 10 dias e nada do retorno do banco de dados se vai ou não passar para você as suas informações. Ou ainda a recusa em corrigir, Ah, não falou que não vai corrigir? Ok, já se passaram mais de 15 dias, pode impetar o habeas data. A mesma coisa acontece em relação às anotações. Volte para mim, aquela complementação de dados, né? Tem o prazo igual ao da retificação, mais de 15 dias, tá? Tá bom, professora. Feito isso na inicial, como é que é o trâmite? O que o juiz vai fazer ao despachar a inicial? O artigo 9º da Lei 9507 de 97, ele nos responde, dizendo que, obviamente, que ele vai ter que notificar o coator, notificar aquela autoridade que contém aquela entidade, né, governamental ou não, aquele ente privado que está responsável por armazenar, é quem contém a informação, tá certo? Então, olha lá o artigo 9º, como que ele nos ensina, né? Ao despachar inicial, o juiz vai ordenar o quê? A notificação do coator. Vou ter que colocar isso nos pedidos? Claro. Do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via, sempre, né? E ó, o que vai ter que vai estar junto, né? As cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias, tá? Feito isso, passado esse prazo, né, vai ser ouvido o representante do MP dentro de 5 dias e aí vai para o juiz para ele decidir. Vale lembrar o seguinte, volte para mim, né? O habeas data, gente, ele tem prioridade de tramitação sobre todos os atos judiciais. É uma garantia constitucional, né? Ele é aí como o habeas corpus e o mandado de segurança que nós vimos. Ele só perde para esses outros dois remédios, mas ele tem prioridade de tramitação em relação aos demais atos judiciais, tá? Por que ele perde, professora, para o habeas corpus e para o mandado de segurança? Pelo bem jurídico tutelado. Veja, o que protege o habeas corpus? Liberdade de locomoção. Ir, vir, permanecer. É mais importante que informação? Mais importante, né? Porque negar acesso à informação, de fato, é um bem jurídico importantíssimo. Mas negar que você se locomova, né? Opa! Direito líquido e certo lá, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data do mandado de segurança. Então, tem a ver, sim, com o bem jurídico protegido, tá? Volta para a tela. Em relação a essa prioridade, o artigo impõe que na instância superior, os processos de habeas datas, eles devam ser julgados, né, na primeira sessão que se seguir a data
em que feita a distribuição forem conclusos ao relator. Isenção de custas. Volte para mim. Lembram que eu comentei agora há pouco, né? Que tanto o procedimento administrativo que antecede aí a impetração do habeas data, quanto a própria ação do habeas data, né? Não podem ser cobradas, elas são gratuitas, tá? A lei garante esta gratuidade, tudo bem? Para o acesso, para a retificação e para a complementação de informações relativas à sua pessoa, tá? Mas, independentemente disso, de ser uma ação gratuita, é necessária a atribuição do valor à causa, tá? Para efeitos procedimentais. Nós vamos seguir lá o artigo 291 do Código de Processo Civil. Uma sugestão é sempre que for colocar aí o valor da casa para causa, né, para efeitos procedimentais, pode colocar lá R$1.000, que tá tudo certo, que é possível para atribuir aí efeitos procedimentais, ok? Mais uma informação, olha lá, diz o artigo 18 da Lei do Habeas Data, a Lei 9507, tá? A Lei 9507, que o habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito, porque aqui não há o trânsito julgado aqui do mérito, tá bom? Porque não apreciou o mérito. Volte aqui para mim, tudo tranquilo até aqui, fácil. Bem, então agora chegou um momento importante da nossa aula, que é aplicarmos de forma prática agora tudo que nós acabamos de ver. Então, nós tivemos o primeiro bloco com as explicações relacionadas ao habeas data, esse início desse segundo bloco também, e agora nós precisamos responder as questões que já caíram nos exames anteriores sobre o remédio, para saber se de fato vocês assimilaram aquilo que nós vimos. Feita as questões, tá? Nós vamos para a peça, para elaborar aqui juntos a peça prática profissional do habeas data, tá bom? Então, primeira questão na tela, acompanhem comigo. Pedro teve ciência informal de que fora denunciado a determinado órgão de controle da administração pública pela prática de conduta ilícita. Com a finalidade de ajuizar a ação em defesa de seu nome, sua honra e sua imagem. Olha que informação importante, né? Seu nome, sua honra e sua imagem. Volte para mim. Essa é uma informação importantíssima, né? Se nós dissemos para vocês que o habeas data ele tem esse caráter personalíssimo, que tem a ver com informações relativas à pessoa do impetrante, né? Quer uma ação mais com esse caráter, né? Seu nome, sua honra, sua imagem, né? Então, são aquelas dicas que o examinador dá, né? Para que nós busquemos a resposta correta, tá? Não que ele faça isso a seu bel prazer, é que não tem como também ele não colocar nenhuma informação no texto, né? É uma prova, mas não é para só reprovar, obviamente, né? Volta lá para a tela. Então, seu nome, sua honra e sua imagem, com a finalidade de ajuizar a ação em defesa de seu nome, sua honra e sua imagem, ele requereu ao poder público informações quanto à identificação e os dados do denunciante. Ah, olha lá! Do denunciante. Dados do denunciante. Volte para mim. Tava muito bom para ser verdade, né? Tava. Por quê? Seu nome, ação personalíssima. Tá bom. Ele tem esta finalidade, mas o que ele pediu? Foram essas as informações que Pedro pediu? Informações sobre o seu nome, sua honra, sua imagem? Ou pediu dados de terceiros, de quem o denunciou? Ah, tudo bem, ele pode ter interesse nessas informações, mas não é informação sobre a sua pessoa. Pode ser que por meio daquilo ele queira chegar, mas não importa. Aqui não é uma informação de caráter personalíssimo. Volta lá para a tela, veja que também há, né, essa pegadinha do examinador em alguns momentos. O órgão público indeferiu o pedido,
destacando que o interessado deveria valer-se de habeas data. Inconformado com a negativa, Pedro procurou o auxílio de um profissional da advocacia. Você, considerando esta situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Pedro, indique, com a devida fundamentação, a medida judicial cabível para que Pedro possa ter acesso à identificação e aos dados do denunciante. Presta atenção que ele reiterou a questão aqui, ó. Ter acesso à identificação e aos dados do denunciante. E expõe os argumentos indispensáveis à adequada defesa de seu cliente. Então, volte aqui para mim. Muito embora, né, vocês devem entender que parece, num primeiro momento, que é habeas data, né, mas veja que aqui nós não estamos pedindo informações de Pedro, e sim de um terceiro. Então, o habeas data não é a ação cabível para obter informação de terceiros. Ele tem natureza personalíssima. Como ficaria, então, a resolução da questão, professora? Nos ajude, por favor. Olha lá na tela, vamos comigo. A ação de habeas data, muito embora tenha por objeto a obtenção de informações, estas devem se referir à pessoa do impetrante e não de terceiro. No caso, não se busca assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nem retificar dados do impetrante, constantes dos mesmos registros ou bancos de dados. Cópia aí do texto constitucional, essa segunda parte aí. Ao contrário, como Pedro deseja obter informações sobre a identidade do denunciante, ele deve impetrar o mandado de segurança, pois, de fato, tem direito líquido e certo à proteção de sua honra, de sua imagem e de seu nome, com pedido de liminar para evitar que o dano ocorra. Então, volte para mim. Se for interesse, né? Se for aí informação de terceiros, se for aquelas informações de caráter geral, interesse coletivo, né? O remédio correto não é o habeas data, mas o mandado de segurança. Tudo bem? Se vocês olharem, né, o gabarito comentado pela banca, ele falava exatamente isso, tá? Olha lá na tela que eu puxei uma parte do comentado, né, no comentário feito pela banca, que o impetrante ele tem direito líquido e certo de obter informações acerca da identidade da pessoa do denunciante, como meio de postular a defesa de sua imagem, nome e honra, tá? O artigo 5º, inciso 10, ele diz que são invioláveis, ele só não vai fazer isso por habeas data, porque o habeas data tem esse caráter personalíssimo. Diz o artigo 5º, inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em tais circunstâncias, quando se envolve a proteção à honra e à imagem, a defesa precisa ser promovida de pronto, antes que as informações difamatórias possam ser difundidas, em prejuízo irreparável para o impetrante. Nesse sentido, restam demonstrados a liquidez e a certeza do direito do impetrante de obter conhecimento quanto à identificação do denunciado, como forma de viabilizar a defesa de seu nome e de sua honra. Volte para mim, né? Inclusive com o pedido de liminar, né? Para conseguir resolver essa questão, tá? Esta foi uma que já caiu na prova e nós tivemos mais uma questão relacionada ao habeas data que eu também trouxe para vocês, antes ainda de analisarmos a peça prático-profissional, antes de elaborarmos a estrutura dessa peça de forma conjunta aqui. Mas tem mais uma e aí nós precisamos primeiro, né, fixar bem, sedimentar bem a parte teórica para conseguir elaborar a peça do habeas data. Então, na tela, nossa próxima questão. José
em um evento de confraternização na empresa em que trabalha, ouviu de Roberto, alterado pela ingestão de bebida alcoólica, que este detinha um cargo em comissão no Tribunal de Contas da União, ao qual nunca comparecera, exceto para a retirada do contra-cheque ao final de cada mês. José se dirige no dia seguinte ao Tribunal de Contas da União. Porque, volte para mim, né? Pelo que tudo indica, pode voltar aqui para mim. Pelo que tudo indica, nem José sabia, né, que ele estava lá registrado no Tribunal de Contas, que alguém estava recebendo algo em seu nome. Então ele se dirige ao Tribunal de Contas para averiguar essa situação. Volta lá para a tela. José se dirige no dia seguinte ao Tribunal de Contas da União e solicita cópia dos assentamentos funcionais relativos a Roberto, a fim de instruir uma ação judicial. O pedido administrativo foi dirigido ao presidente daquela Corte de Contas, que resolveu negá-lo. Consternado, José impetrou o habeas data em face do presidente do Tribunal de Contas. Considerando a situação acima descrita, responda justificadamente aos itens a seguir. Primeiro, qual juiz ou tribunal competente para o julgamento do habeas data impetrado por José? Segundo, dispositivo de lei que exige, para impetração do habeas data, informações da recusa ao acesso às informações, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é constitucional? Próxima, pretensão de José, nesse caso, pode ser veiculada por habeas data? Então, olha aí como é que ficaria a resolução da questão. A questão trata do habeas data, remédio constitucional destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nos termos do artigo 5º, 72 da Constituição. A competência para o julgamento deste remédio é do STF, conforme previsão do artigo 102, inciso 1º, a linha D do texto constitucional. Agora, esse dispositivo de lei que exige para a impetração do habeas data demonstração da recurso, ele viola o princípio da inafastabilidade? Não, olha lá. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui, sim, requisito indispensável para que se concretize o tal do interesse de agir no habeas data, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, a carência da ação de habeas data. É esse entendimento de longa data já fixado pela súmula do Supremo, súmula 2 do STJ, como nós já falamos. Entendimento esse, né, que já foi positivado no parágrafo único do artigo 8º da lei. Agora, tem um detalhe. A pretensão de José, nesse caso, poderia ter sido veiculada por habeas data? Não! Por quê? Olha lá, o remédio não se presta para solicitar informações relativas a terceiros. Volte aqui para mim. Essa foi bem chata, né? Por quê? Porque primeiro ele pede para você dar a competência, definir a competência de quem é a competência para o julgamento do habeas data. Isso você pode fazer? Pode. Pode definir a competência caso o remédio fosse viável. E aí ele vem com a última alternativa, né? Dizendo que não cabe. Realmente não cabe, porque é uma reprodução daquela questão anterior que nós resolvemos. É informação de terceiros. Não cabe habeas data para informação de terceiros. É uma ação personalíssima. E, portanto, nem era para nós ficarmos aqui discutindo competência, né? Tendo em vista que a impetração do remédio ela não seria cabível. Mas, nesta primeira alternativa, o examinador pressupôs o seguinte, olha, na hipótese de ser possível, de quem é a competência. Como ele perguntou de quem é a competência, você tem que responder, porque foi isso que ele deu como correta. Muito embora nem fosse possível a pretensão aí nesse caso, porque como se trata de informação relacionada a um terceiro, nem cabe habeas data.
né? Mas foi chatinha, muitos alunos reclamaram desta prova, desta questão, porque ela acabou induzindo o candidato a erro, né? E a pontuação, olha como é que ficou o critério de pontuação da própria banca examinadora. Olha lá na tela comigo, ó. Ela deu, né, a letra A como correta para aqueles que colocaram a competência. Então, se ela errou, se cabe, não cabe, se ela quis fazer essa pegadinha, responda apenas o que o examinador perguntar. Perguntou de quem é a competência? Ok. Eu sei, você sabe, você demonstra conhecimento aí, coloca o artigo correto, artigo 102, inciso 1º, a linha D, STF, que já vai estar provavelmente já grifado no seu vadimeco. E a segunda pergunta, né? Segunda pergunta, lá, ó, ela diz respeito ao quê? Opa! A segunda pergunta foi letra B, né? O dispositivo de lei que exige para a interpretação de habeas data demonstração da recusa ao acesso às informações, à luz do princípio da inafastabilidade de jurisdição, é constitucional? A resposta aqui, ó lá, sim. O requisito configura concretização do interesse de agir. É assim que o Supremo entende, é assim que a jurisprudência caminha, tá? Temos súmula 2 do STJ, temos o próprio artigo 8º da lei falando isso. E a terceira e última, né? Se a pretensão do José poderia ser veiculada por habeas data. A pretensão de José, volte para mim, né? José que quer saber informações de Roberto. Pode fazer isso por meio da via do habeas data? Não, não pode, porque não é informação relacionada à sua pessoa, e sim sobre um terceiro. Então, olha na tela que a resposta para pontuar corretamente, de acordo com a banca examinadora, a resposta era não. Previsão do artigo 5º, 72, que diz que o remédio se destina a assegurar o conhecimento de informações do próprio impetrante. Não cabe para informação de terceiros. Ok, pode voltar comigo. Tranquilos aqui. Preparados para nós começarmos a pensar na peça? Feitas todas essas colocações, resolvemos essas questões mais importantes aí de segunda fase, já dá para a gente pensar na peça, na elaboração da peça prático-profissional, tá? Aliás, temos que fazer isso, estamos no momento para fazer isso. Então, olha na tela lá comigo, ó. Esse caiu, né? Como eu falei, caiu uma única vez no exame 2010. Tício, brasileiro casado, engenheiro, na década de 70, participou de movimentos políticos que faziam oposição ao governo então instituído. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência, época da ditadura aí, lembram? Vinculados aos órgãos de segurança do Estado, organizados por agentes federais. Após longos anos, no ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo seu pedido indeferido em todas as instâncias. Olha que importante aqui, ó, acesso à sua ficha de informações pessoais, que é o Tício, tá? Governo, agentes estatais aqui, né? Que ele foi vigiado pelos agentes estatais, tá? Órgãos aí de segurança do Estado. E agentes federais, ó, que importante. E o pedido foi indeferido. Qual? O pedido formulado na via administrativa. Ok, vamos avançar. Esse foi o último ato praticado pelo ministro de Estado de Defesa. Ó, aqui, ó. Ministro, ato praticado por um ministro do Estado de Defesa. Nós vamos ver a competência aqui, hein? O último ato praticado pelo ministro de Estado de Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos.
Ele disse, alegou, né, preservação do sigilo das atividades do Estado. Será que pode? Tício, inconformado, procura aconselhamentos com você. Com o seu sobrinho Caio, advogado, que propõe apresentar ação judicial. Opa, olha que respostinha boa. Ação judicial para quê? Para acessar os dados do seu tio. Na qualidade de advogado, contratado por Tício, redija a peça cabível ao tema, observando a competência do juízo, a legitimidade ativa e passiva, os fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados e os requisitos formais da peça inaugural. Pode voltar aqui para mim para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Cuidado, né? O problema, ele quis induzir o candidato no sentido de que as informações eram de terceiros. Ele colocou o advogado como sobrinho de quem vai impetrar, né, do Tício. Colocou o Caio como sobrinho do Tício. Só que ele é o advogado. Veja, quem está entrando com a ação é o próprio Tício, para informações relativas à sua pessoa, mas ele tem que fazer isso por meio de um advogado. Mas essa frase final aí, né, que Caio, advogado, propõe ação para acessar os dados do seu tio, né, parece isso, né? É para jogar essa ideia de novo, o mesmo tema, as 3 vezes que o habeas data apareceu na prova aí, ela diz respeito, né, a algo relacionado à informação de terceiros, né? Para tentar ir nas duas outras questões, né, que caíram na prova, de fato era algo equivocado, mas aqui não é, porque aqui é o tio entrando para saber a informação dele mesmo, só que ele precisa de um advogado, né, porque muito embora o habeas data seja uma ação gratuita, há necessidade do advogado, tá? Diferente do habeas corpus, que não precisa de advogado. O habeas data precisa de advogado, tá? Para ser impetrado. Então, olha lá na tela, né? Na qualidade de advogado, redige a peça cabível. Olha lá. Primeiro, organizar as ideias, né? Sempre que a gente vai fazer uma peça, você tem que fazer aquele esboço, aquele rascunho, aquela organização na sua mente, no seu papel aí, dos principais artigos, não precisa estar, pode para mim. Essa organização das ideias no dia da prova não é uma organização, né, do jeito que eu já... Aqui, nós, além de organizados, nós formulamos, né, um textozinho para que fique bem claro para o aluno. Isso está tudo no meu livro, né? Prática Constitucional e Administrativa da Editora Foco. Como já foi até publicado, claro que está mais organizado. Na sua prova não há tempo de você organizar dessa maneira, mas há tempo e tem que ter esse tempo para fazer o esboço, para colocar qual é a competência, né, o endereçamento, as partes, a peça, as teses, os pedidos, né, pelo menos um esquema, não como forma de texto, mas esquema, anotando ao lado os principais artigos, os grifos, né, nas palavras-chave dentro do problema, porque senão você corre o risco de deixar a sua peça meio capenga, faltando alguma informação, faltando algum pedido, faltando alguma coisa relevante para a sua aprovação, tá? Vamos lá para a tela, então. A peça cabível é o remédio constitucional denominado habeas data. E aí tem os fundamentos dele aqui. Primeiro, fundamento constitucional, artigo 5º, 72. Ok, já lemos o artigo. O impetrante é o Tício, pois foi ele quem teve negado o acesso a informações, certo? Vale lembrar que essas informações dizem respeito à pessoa do impetrante, é sobre ele mesmo. Não há possibilidade da impetração de habeas data visando assegurar terceiros, nós já sabemos. No polo passivo, como impetrado, o ministro do Estado de Defesa, pois foi quem denegou o pedido de informações. A competência, portanto, será do STJ, conforme o artigo 105, a linha B, e artigo 20, letra B, inciso 1º, a linha B, da própria lei do habeas data, né, a lei 9507 de 97. É um habeas data da competência do STJ, tá? A fundamentação nós vamos encontrar em diversos dispositivos constitucionais, tá? Aqui eu até falei da informação, coloquei aí no texto da informação de caráter geral, na verdade, hoje nem se coloca muito, volte para mim. Essa prova, como eu falei, é uma prova mais antiga.
Mas como a OAB agora tem feito questão dessa separação da informação em geral e do habeas data, né, é sugerido que vocês coloquem apenas o artigo do habeas data mesmo, abuso de autoridade aqui, tá? E aí elaborem a peça, às vezes com o fundamento específico do habeas data, tá? Aqui na tela, ó. Como que ficaria, portanto, a elaboração da peça prático-profissional? Então, o endereçamento, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Qualifica itício, né? Brasileiro, casado, RG, CPF, tal, escritório, intimação, e-mail, tá? Vem a presença de Vossa Excelência impetrar o quê? O remédiozinho habeas data. Nos termos no artigo 5º, coloca o fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 72, e vai colocar também o fundamento infraconstitucional, que é a lei regulamentadora, a lei 9507 de 97. Pelas razões a seguir reduzidas. Os fatos. Aí, volte para mim. Os fatos é aquela mesma história de contar o problema, né, em forma de parágrafos, um pouco com as informações um pouco mais organizadas, só isso. Mas é copiar a questão do problema aqui na parte dos fatos, tá? Então, volta comigo na tela, olha lá. O impetrante é brasileiro e na década de 70 participou de diversos movimentos políticos que faziam oposição ao governo então instituído. Em decorrência dessas atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência, vinculados aos órgãos de segurança do Estado, organizados por agentes federais. Anos após esses fatos, precisamente em 2010, o impetrante requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, documento 2. Nós colocamos aí, né, a informação, porque precisa disso. E, para sua surpresa, teve o seu pedido indeferido em todas as instâncias administrativas. A última negativa foi dada pelo ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Pode para mim, né? A regra, gente, presta atenção, a regra é a publicidade, né? Só quando comprometer, né, segurança do Estado, quando algo específico aí, é que a Constituição excepciona, mas a regra não é esta, tá? Volta lá para a tela. Inconformado, Tício resolveu impetrar o presente habeas data a fim de tomar conhecimento das informações que lhe foram negadas. Do direito, né? Aqui nós havíamos colocado, mas o direito, vamos pensar, né? O habeas data vem previsto no rol de direitos e garantias individuais, rol esse que não pode ser suprimido sequer pelo poder derivado reformador, seja por meio de elaboração de emendas constitucionais. Visando assegurar este direito à informação, a própria Constituição, em seu artigo 5º, 72, estabelece ser cabível o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Informações constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou ainda para a retificação desses dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Volte para mim. Vejam que essa primeira parte do direito foi apenas a cópia do artigo 5º, inciso 72, que trata especificamente do cabimento do habeas data. Então, tranquilo até aqui, né? Além disso, você vai reproduzir agora algo sobre a norma que o regulamenta. Portanto, a Lei 9507 de 97. Então, na tela. A garantia do habeas data, ela está regulamentada na Lei 9507 de 97. E esta lei, ela estabelece como requisito da inicial a prova que demonstre a recusa da autoridade em dar acesso às informações solicitadas ou em fazer a retificação ou a anotação devidas. Isso no artigo 8º, pode colocar o artigo 8º sem problema algum.
Assim, parágrafo único. Percebe-se que existem vários requisitos, né, para o ingresso. E aí, recapitulando, coloca novamente, né, são eles: necessidade de acesso, retificação ou anotação de dados, de informações ou dados constantes, também aí a cópia do artigo, do registro de bancos de dados públicos, né, informações ou dados relativos à pessoa do impetrante, tá? E prova da recusa da autoridade em dar o acesso ou proceder à retificação ou anotação. Tais pressupostos foram devidamente cumpridos pelo impetrante. Volte para mim. Quando você não encontra, né, muitos fundamentos aí para colocar, você pode brincar com a própria competência do remédio, né, com o próprio cabimento do remédio. Veja que aqui a nossa peça ela foi elaborada muito em cima do que diz a lei do habeas data, tá? E aí dá para nós brincarmos, como ele tem várias possibilidades, né, com todos esses, para que a sua peça fique, né, com o conhecimento jurídico na parte do direito fortalecida. Olha que interessante a comprovação, né? Não adianta dizer que foi cumprido, que os requisitos foram cumpridos. Olha lá, você vai um a um, ó. O requisito A está cumprido, pois as informações em relação às quais se deseja são constantes de registros ou bancos de dados de entidade governamental. No caso, Ministério do Estado da Defesa da União. O requisito B também está cumprido. Por quê? Porque as informações dizem respeito à própria pessoa do impetrante. Ó, como dá para brincar na peça, que gostoso. Escrever uma arte, né? E, em relação ao requisito C, é verificado o seu cumprimento pelo fato do impetrante ter feito o pedido de acesso à sua ficha de informações, o qual foi indeferido o pedido em todas as instâncias administrativas. Maravilha? No caso em tela, foi negado ao impetrante o acesso a documentos que dizem respeito à sua pessoa. Tais documentos, como se viu, constam lá no caso do Ministério da União, entidade governamental. Além de todos os dispositivos, que já seriam suficientes para a concessão da ordem, o ato praticado pelo Ministério de Defesa de negar acesso às informações configura verdadeiro abuso de autoridade, previsto no artigo 4º, a linha H, da Lei 4898 de 65, pois fere a própria honra do impetrante. Volte para mim. Agora, né, como nós tínhamos esse fundamento para ser colocado na peça, agora, né, depois de explicar tudo, deixamos ele para o final e ele foi colocado aí, tá? Desse modo, olha lá, vamos concluir nesses 5 minutos que nos faltam a peça. Desse modo, a alternativa não restou ao impetrado para ver o seu direito fundamental assegurado, que não a impetração do presente remédio. Ante o exposto, requer, então, agora os pedidos, tá? Deferir as juntadas dos documentos comprovatórios que acompanham a inicial, conforme o parágrafo único do 8º, né? B. Determinar a notificação do coator para apresentar as informações no prazo de 10 dias, tá tudo na lei. Após, determinar a remessa ao representante do MP para emitir parecer, artigo 12, que nós vimos em aula agora. Em seguida, julgando procedente o pedido, marcando dia e hora para as informações sejam prestadas ao impetrante, a advertir o coator das responsabilidades decorrentes de eventual descumprimento de tal determinação judicial. Dá-se a causa o valor de R$1.000, pode completar, né, para fins procedimentais, local e data, advogado OAB. Pode voltar aqui para mim. Vejam, né, que não foi difícil resolver essa peça, né? Não foi difícil fazer os pedidos. Não sei se vocês estão percebendo, a partir do momento que você começa a praticar e começa a grifar na lei regulamentadora os artigos importantes, fica muito mais fácil elaborar a peça e, inclusive, fazer os pedidos. Porque os pedidos todos, eles são encontrados na lei que regulamenta aquele remédio, né? Então, feito esse grifo necessário, você vai conseguir pedir, porque, na verdade, você só vai copiar aquele artigo na forma em que ele
que ele fique, né, que ele se enquadre como um pedido, não como uma orientação legal, né? Então vai falar, a autoridade deve ser, né, o dispositivo legal, ele fala, após será encaminhado. Não, você vai colocar, né? Após para decorrência do prazo, se requer a oitiva do Ministério Público. Só isso. Só vai mudar as palavras, mas o pedido está lá, na lei, pronto, para que você copie. Então, não é algo difícil, não. Fora isso, como que ficou a pontuação? Tendo em vista, né, que foi uma prova mais antiga, mas a distribuição de pontos pela GV, ela ficou da seguinte maneira. Olha lá comigo na tela. Competência e endereçamento valia lá de 0 a 0,10. Legitimidade ativa e passiva, de 0 a 0,6, tá? Fundamentação do direito à informação, abuso de autoridade, normas constitucionais, direitos individuais, de 0,3 a 0 até 0,9, tá? O requerimento da juntada de documentos essenciais, com a menção ao parágrafo único do artigo 8º, 0,50, ó que bacana. R$1.000 para efeitos procedimentais, 0,50, e a postulação pela procedência do habeas data também valia aí 0,50. 0,50 também, requerimento de intervenção do Ministério Público e requerimento de notificação da autoridade coatora. Volte para mim. Como falei, todos esses pedidos, né, nós temos os artigos respectivos na lei regulamentadora. Por isso é importante, a cada aula, né, você assista a aula com o seu vadimeco, para você já ir grifando os artigos principais de cada peça prático-profissional, de cada remédio, para que no dia da prova não haja problema, tá certo? Bem, eu espero que vocês estejam aproveitando, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo abrir a mente e entender melhor o direito constitucional, né? Tirar aquele tabu de que não dá, porque a prova é difícil. Não. Se você escolheu, certamente você já tem uma bagagem em direito constitucional e só precisava de alguns ajustes, né? Conhecer o vadimeco um pouco melhor, grifar, né, os artigos mais importantes e treinar. Resolver testes e fazer as questões, tá? É isso que eu espero que vocês estejam fazendo. Estamos caminhando para o final dos remédios, mas ainda falta a análise de um importante remédio, que é a ação popular, porque ela tem uma incidência grande na sua prova, tá? Mas ainda vamos falar do habeas data, então vamos com calma, daqui a pouco nós terminamos os remédios e já passamos para as ações constitucionais, que é um tema também recorrente, controle de constitucionalidade, para mais para o final abordarmos os recursos, tá? Espero você na próxima aula. Um grande abraço!